É isso aí, olha só. Ele nasceu aqui em Governador Valadares, eleito pela primeira vez com 2.156 votos. Né? Está há mais de 16 anos atuando na TV e no rádio, com projetos que agora são leis, né? E alguns projetos esses que a gente vai estar comentando agora. E eu recebo hoje, dia 10 de outubro, uma figuraça simpaticíssima, conhecidíssima na nossa cidade, na nossa região, né? E eu fiz questão de trazer ele porque, primeiro, é uma pessoa querida, uma pessoa que gosto muito, que a gente acaba aprendendo e pegando alguns toques, algumas ideias, né? E, enfim, a gente tem um quadro também, né? Político que é show. E não poderia, né, estar iniciando esse quadro com outra pessoa que não fosse o Ricardo Assunção, que estivesse dando o pontapé. Então, olha, você aí do outro lado, que quer, de repente, interagir com a gente, nós estamos ao vivo para todo mundo. Para você que não tem TV a cabo, pode, né? Quem não tem TV a cabo, seu amigo não tem, pede para eles entrarem em contato aí, ó, ligar o computador, ir lá no computador e digitar o site www.superitv.com. Pode mandar suas perguntas, o programa hoje está super tranquilo. Você manda suas perguntas, eu faço aqui para ele, direciono para o nosso apresentador e vereador, e aí a gente vai tentar aí trazer algumas informações, esclarecer algumas dúvidas, enfim. E eu já começo o seguinte, Ricardo, seja bem-vindo no programa Show. Tá? Eu quero saber o seguinte, me fala a sua visão como cidadão e como político da real situação que o nosso país está atravessando, vivendo, o nosso estado e a nossa cidade. 3 em 1. Infelizmente, né? Denis, primeiro eu quero iniciar agradecendo a você, a sua equipe, ao seu público principalmente, que é grande, acompanha o seu trabalho, sou um dos seus seguidores, seus milhares de seguidores, sei do trabalho, do empenho, da luta, né, do dia a dia para poder mostrar, né, a qualidade do nosso povo e levar até os lares da nossa querida Governador Valadares uma programação de primeira linha, uma programação eclética, né? Você partiu aqui do início de um momento especial com um cantor gospel para uma matéria falando de tatuagem, ou seja, você pega todos os níveis da nossa sociedade. Parabéns pelo programa. O programa não poderia ter outro nome a não ser É Show. Então, e você é show pelo trabalho que desenvolve, a população reconhece isso e eu estou muito feliz de estar aqui com você, né, estreando esse quadro, né, que eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade de informar. A emissora de televisão, ela é uma emissora de concessão pública e ela precisa ficar atenta a algumas questões, né? E a política é uma delas, né? Nós temos que informar a sociedade e chamar a sociedade a participar do debate, da discussão, né? Nós não podemos ficar apenas ali no conforto da casa, discutindo, criticando e sem participar. E foi isso que eu fiz lá atrás. Não é? Sou profissional de imprensa, já estou indo pelos meus 19 anos como profissional de imprensa, como radialista, como comunicador e apresentador. Não é? E um dia também eu me cansei de ficar só na crítica, e crítica que é jogada ao vento, porque falava e nada acontecia. Então eu resolvi me colocar à disposição como representante do povo, como vereador, para poder tentar modificar um pouco essa situação lamentável que nós estamos vivendo hoje no nosso país, no nosso estado e no nosso município. E a gente só consegue mudar uma nação mudando o que está ao nosso entorno, não é? Nós começamos essa mudança aqui, na nossa rua, na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade, e aí a gente parte para o Brasil. Mas você me dá essa oportunidade de falar com a população dos inúmeros projetos que nós realizamos, né, nesses 2 anos e poucos meses como vereador em Governador Valadares. Né? Foram, no total, 84 projetos de lei que eu tive a oportunidade de encaminhá-los para que você fizesse uma apreciação. Desses 84, alguns não foram aprovados porque, lamentavelmente, existe o jogo político, né? Existe o interesse partidário, o interesse administrativo, né? E o jogo político, muitas vezes, ele é sujo. Né? As pessoas não conseguem... Às vezes o projeto é benéfico, traz bem, mas aí o outro que não condiz com o mesmo pensamento, ideologia, justamente, quer atrapalhar para o seu projeto não ter sucesso. E não entendem que estão atrapalhando não é o vereador Ricardo Assunção, eles estão atrapalhando, não é a população. Como, por exemplo,
Logo no início do meu mandato, eu comprei uma briga muito grande com uma coisa que eu considero desleal e é um estelionato. Trata-se da cobrança de IPTU aqui em Governador Valadares. A cobrança de IPTU, pela lei do Código Tributário, nós temos alguns critérios que a Prefeitura deve adotar para passar a cobrar o IPTU. Como, por exemplo, uma rua que não tenha meio-fio, não tenha calçamento, não tenha poste, não tenha iluminação, não tenha distribuição de água, não tenha coleta de esgoto. Como que você cobra o IPTU de uma rua nessas condições? Que não tem estrutura nenhuma. Não tem infraestrutura alguma, né? Porque a lei determina, entende-se como, né, critérios, as ruas, para parâmetros de cobrança de IPTU, as ruas que sejam dotadas de uma infraestrutura adequada. Então, logo no início do mandato, eu apresentei uma alteração nesta lei, pedindo que, se a rua não dispor de todos os benefícios mantidos e construídos e mantidos pela Prefeitura, que a Prefeitura isentasse essa rua, né, da cobrança do IPTU. Eu, ao meu ver, acho isso justo, porque quando você cobra de uma pessoa um tributo e não dá de contrapartida, né, o serviço, porque eu não tenho problema algum em pagar os impostos. Inclusive, eu pago os meus impostos como cidadão desse município, né? Mas eu quero também que o retorno venha a contento. Então, lamentavelmente, isso não vem acontecendo. E, lamentavelmente, a Câmara rejeitou essa proposta. Uma proposta que muitos municípios já adotaram. Nós não temos condições, vamos no local mais distante. Nós temos aqui comunidades em que a infraestrutura não chegou, não tem escola, não tem posto de saúde, não tem calçamento, não tem iluminação, não tem nenhuma distribuição de água com qualidade. E como que a Prefeitura vai lá e recebe esse tributo? Não acho justo. Vou voltar agora com essa proposta, agora esse ano ainda, eu fiz uma pequena alteração nela, porque agora nós vamos criar o IPTU proporcional. Se na sua rua você tem a rua calçada, uma boa. Bem, você paga X. Se tem a rua que tem iluminação, você paga X. Se tiver faltando algum benefício, vai ter que deduzir, né, um desconto considerável para essa população. Não acho justa a cobrança em local que não tenha infraestrutura. Eu gostaria que o pessoal lá do Master colocasse, né, o meu WhatsApp para as pessoas estarem interagindo e fazendo as perguntas, porque, na verdade, eu gostaria que vocês de casa aí, né, estivessem aqui mandando as perguntas. Já tem algumas pessoas aqui, ó, do bairro Altinópolis, do Nosso São querido Pedro. Tinopão, que tem um carinho enorme, tem grandes amigos, parentes que residem lá. Meu carinho e respeito a esta comunidade, né, uma das maiores comunidades aqui de Governador Valadares. Pois é, então, qual a sua visão assim, em relação à política local? Como que você, respondendo de forma geral... Em geral, você me fez essa pergunta logo no início, eu acabei indo para um outro lado, mas só para fazer uma apresentação e uma síntese do trabalho que a gente desenvolve. O cenário econômico do nosso país hoje é preocupante. É preocupante porque nós estamos vendo a nossa nação banhada num lamaçal terrível de corrupção, né? Uma nação rica, poderosa como é a nossa, mas está sendo saqueada, lamentavelmente, né? Nós temos um governo que já demonstrou as suas fraquezas, as suas dificuldades de governar, e enquanto um governo falha, né, na sua administração, a população ela sofre. E nós estamos sofrendo, né? Estamos sofrendo hoje com essa política que hoje o PT nos apresenta, e nós somos contrários a essa proposta. De forma muito responsável, está aí para quem quiser ver. São lideranças envolvidas em escândalos terríveis, em desvios bilionários, e nós estamos assistindo isso de forma pacífica. Em 2012, 2013, nós tivemos o ápice das manifestações populares. Muitas pessoas gritavam e diziam, é por 20 centavos que a população foi para a rua, não é isso? E hoje, por milhões, a população ainda não acordou que o nosso país está sendo saqueado, está sendo roubado, que a nossa nação está sendo dilapidada. E nós não podemos permitir isso de forma pacífica. Considero que o Partido dos Trabalhadores, que tem bons nomes, aqui mesmo em Governador Valadares, nós temos bons nomes, boas figuras da política, mas, lamentavelmente, o partido precisa se repensar e apresentar uma nova proposta
de governo para o país, porque do jeito que está, não tem como mesmo. No Estado, lamentavelmente, nós temos Fernando Pimentel, que assumiu, né, há pouco mais de 10 meses como governador do Estado, e até agora não apresentou nada de concreto para o nosso Estado. A primeira ação foi cancelar e barrar a construção de um hospital regional que foi conquistado, estava sendo construído, estava na sua uma fase. das perguntas aqui da... Inclusive, já estava na sua fase adiantada. Então você já está respondendo a Sim. Dona Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes, quero agradecer pela indagação, mas é a verdade. O governador Fernando Pimentel, quando foi eleito, a primeira coisa que fez foi cancelar esta obra, que estava com 70% da sua obra já bem adiantada. E qual vai ser a situação que vai ficar? Que situação que vai ficar? O que eu critico muito é porque os governos, quando eles assumem uma administração, governo municipal, governo estadual, a primeira coisa que eles fazem é botar culpa nos governos anteriores. Né? Foi a desculpa assim. do Fernando Pimentel, que o que nós estávamos assistindo aqui na nossa região, Governador Valadares, era culpa do governo anterior. Não, o governo anterior, ele deixou o hospital 70% construído, já indo para a sua fase de acabamento. Só que o governador preferiu, né, cancelar essa obra e agora retomou. Vamos deixar bem claro, eram mais de 400 funcionários que estavam trabalhando nessa obra para entregá-la em tempo, né, necessário para atender a população. Hoje, apenas pouco mais de 40 servidores estão trabalhando no hospital. Isso qualquer cidadão pode ir lá e comprovar, né? Você pode ir lá no hospital e falar, eu, enquanto cidadão, eu quero fiscalizar, eu quero ver o que está acontecendo aqui. E aí você vai ter o direito a entrar e você vai confirmar o que eu estou falando aqui. São 40 funcionários, antes 400, uma redução. E aí a gente fica se perguntando, quantas pessoas mais vão morrer numa fila de espera por atendimento, na porta de hospitais, por falta de atendimento, até essa obra ser concluída. Aí, então, a gente faz essa avaliação do governo, Fernando Pimentel, e Valadares também. Nós temos pontos positivos, eu não nego, eu deixo bem claro, a minha posição na Câmara de Vereadores aqui foi sempre uma posição independente. O que é independente? Quando me apresenta algum projeto interessante para a população, eu voto favorável, eu acompanho, eu estudo, peço que me convençam. Né? Mas quando não tem um projeto importante para a cidade, aí tem o meu rigor e eu brigo, e grito e faço o que tem que fazer lá dentro da Câmara. Mas em 2 pontos eu destaco essa administração e que nós vamos ver o resultado a longo prazo. A educação, mesmo com todos esses problemas estruturais da escola em tempo integral aqui em Governador Valadares, nós vamos colher frutos desta proposta só daqui a 5, 10 anos. Porque a escola de tempo integral, interessante porque você está tirando das ruas as nossas crianças. A Angélica está exatamente falando sobre isso e também em relação à creche. Ela tem criança, enfim. Ela queria saber se você tem alguma política, existe alguma política mais voltada para esse lance de... O que acontece? A escola em tempo integral, ela tira das ruas, da vulnerabilidade as nossas crianças e enquanto elas estão no ambiente escolar, elas estão longe da criminalidade e da violência. Nós temos as creches daqui de Governador Valadares. Acho que o que nós temos hoje ainda é bem menor do que a nossa demanda. Mas nós temos que buscar junto ao governo do Estado e junto ao governo federal as verbas necessárias para que as creches sejam construídas. Aí entra uma outra questão que eu debato muito com a população. Entra a sua conscientização da importância de termos bons representantes junto ao governo do Estado e junto ao governo federal. São eles deputados estaduais e deputados federais. Aqui para o governador Valadares, nós temos a deputada Bruni, que vem fazendo um excelente trabalho, acompanha, inclusive teve uma demonstração de muita responsabilidade ao se ver numa polêmica relacionada às notas de almoço, mas de forma responsável chegou, assumiu e restituiu aos cofres públicos o valor gasto. Eu quero destacar isso, que é um trabalho de muita seriedade, parabéns a Bruni, a transparência, né, com que ela conduziu a coisa. A gente inclusive estive com ela essa semana, né? Beijão para você, Bruni. A Bruni é uma pessoa que eu conheço de longa data, sei da família, sei da história, da luta. E a gente torce muito por ela. Ela é uma pessoa simples na sua essência, né? Lógico. E é uma pessoa fácil de lidar também, enfim. E ela me explicou tudo. A verdade, ela deu essa explicação, né? Segundo, né?
foi problema Isso é da nobre, assessoria a e tal. E população muito tem, bacana, lógico. dar essa satisfação, Porque essa muitos explicação. estão... Porque, na verdade, ela foi orientada a não fazer. Mas ela seguiu o coração dela. Mas ela falou não, tal, enfim, explicou. Bom, um beijão para você, Bruni, para todos vocês aí. Bom, e também... Deixa eu só finalizar essa questão das creches, porque por que eu citei os nossos deputados? Porque são eles os responsáveis em atrair os recursos para que a prefeitura construa essas creches. Então, é importante a gente deixar claro aqui quais são as atribuições de cada representante. O vereador, qual a função do vereador? Legislar, que é criar leis que beneficiem a população, e fiscalizar. Fiscalizar os atos do executivo para ver se o dinheiro está sendo bem aplicado. Esta é a função do vereador. Real de um vereador. Né? A função do deputado já implica em outras questões, como, por exemplo, atrair os recursos para que as obras sejam realizadas. Por isso, eu faço um apelo aos nossos representantes. Bruni, Leonardo Monteiro, os nossos deputados estaduais. Lamentavelmente, não tivemos aqui a reeleição do Hélio Gomes. Isso a cidade perde. De alguma forma, a cidade perde, porque nós ficamos com pouca ou baixa representatividade. Né? Nós temos o Triângulo Mineiro com uma bancada de 5 deputados. E tudo se desenvolve para aquela região. Por que tudo se desenvolve para aquela região? Porque lá tem força política e eles conseguem atrair de forma unida os recursos para que a cidade se desenvolva. Mas com relação à creche, nós criamos aqui um projeto de lei que está para ser aprovado agora na Câmara, criando direitos para que as nossas crianças com deficiência elas tenham a prioridade de vagas nas creches mais próximas da sua residência e outras questões mais. Eu peço a você que entre no site da Câmara e digite lá o nome do vereador e pesquise um por um para você acompanhar quais são as propostas e quais são, né, os vereadores que verdadeiramente trabalham para a população. Eu fiz uma pesquisa, né, do seu nome e você tem muitos projetos, né? Muitos, fala um pouquinho desses projetos, mas antes eu queria só registrar o seguinte, aqui no nosso estúdio, né, tem pessoas aqui que eu gostaria de também, né, nós estamos ao vivo, Sim, de deixar aberto para vocês alguma dúvida que vocês querem. como se fosse um auditório aqui. Da outra exatamente. vez que eu tive no seu programa, lá na TV Rio Doce, né, tinha um auditório. Né? Eu acho que você deveria voltar com aquele auditório. Mas é importante. Eu acho que todo agente público, todo representante da população, ele tem que estar aberto, né, às críticas, aos elogios. Principalmente, eu dou mais atenção às críticas do que os elogios. Né? Ó, nós temos aqui, nós temos uma professora universitária, Sim. a Marisco, né? Quero Maria aproveitar Marisco. essa semana que vai se iniciar, né? Dia do educador, da professora. Olha, hoje nós temos aqui no nosso estúdio só gente fera. A professora Maria Marisco, né? A Carmen Marisco, o esposo dela que ele já trabalhou no Sistema Globo há alguns anos. Sim. Atrás, né? Ele gosta muito da área. Maravilha. Temos o Cícero Coelho, que é um comunicador da Rádio Cultura, né? Um grande comunicador. Né? Temos o Daniel, temos o nosso cantor, que daqui a pouquinho a gente vai também conferir, conversar e bater um papo. Né? Do outro lado aqui, que não está aqui dentro, tem um pastor da Igreja Adventista. Eu queria que vocês aí, se de repente Fiquem à tiverem vontade. uma pergunta para direcionar, né? Você, Marisco, como professor, enfim, se tiver alguma pergunta também, né, para fazer, já vai formulando. Enquanto isso, eu quero saber o seguinte, fala de uns 2 projetos de leis seus que já foram assim aprovados. Que já foram aprovados, que já estão aí, que a população já consegue sentir, né, o alcance desses projetos. Por exemplo, o Pé na Faixa. O Pé na Faixa é um programa de conscientização que visa garantir, né, mais segurança nas vias públicas aqui de Governador Valadares. Essa semana do trânsito que se passou, provavelmente você presenciou algum agente de trânsito da Polícia Militar, né, da própria Prefeitura, um guarda de trânsito, né, em um determinado local, numa faixa de pedestre, orientando as pessoas a atravessarem as ruas nas faixas e orientando também, principalmente, os motoristas, os condutores de veículos, Pé né, na faixa, a parar e deixar que a pessoa, ao pisar numa faixa, que ela possa atravessar com segurança. Né, acontece às vezes, assim, muito... Eu tô aqui nesse trânsito, né, daqui para a rádio, né, de segunda a sexta, e aqui em frente mesmo, para atravessar. Em frente ao fórum, né? Em frente ao fórum. Muita gente para, mas essa semana, por sinal,
E aí depois eu lendo o seu... Você sabia que ele Rapaz, é um... quase que fui atropelado mesmo. O cara viu que eu pisei, Sim. eu dei 2 passos, o cara vinha, mas ele não... Mas se eu você não sabe o que é voltasse, eu interessante? seria... Sabe o que é interessante? Você Aí sabia eu que... vi o seu projeto e digo, olha só, bacana, vou citar Olha só. esse assunto. Olha só que interessante. Essa faixa de pedestre, esse projeto foi criado para locais onde não existem sinalização. É importante que se diga isso. Não vá pisar ali na Marechal Floriano, esquina com Minas Gerais, e atravessar sem olhar, não, porque você tem que observar aquele sinal que está à sua frente. Você está vermelho para você, você tem que obedecer, porque a sinalização é para todos obedecerem. Carros, motos, ciclistas, pedestres, todo mundo. É uma regra de circulação. Mas o único local que esse projeto que nós queremos que ele funcione é para colocação de faixa elevada, que são aqueles quebra-molas mais estendidos com a faixa, para a porta de escola, postos de saúde, igrejas, esses locais de concentração e principalmente de pessoas de mais idade e de crianças também. Então é para educar o trânsito. Mas você sabia que a única faixa em que as pessoas respeitam aqui em Governador Valadares é essa aqui em frente ao fórum? Você sabia que é a única? É mesmo. Mas você sabe por quê? Porque aqui toda hora passa um advogado e as pessoas têm medo de atropelar um advogado e ser processado. Toda hora passa ali o juiz e a pessoa tem medo de passar, atropelar um juiz e ser presa. Então ali é o único local. Mas a gente gostaria de estender essa educação para toda a cidade de Governador Valadares, porque a regra de circulação do trânsito garante o seguinte, a regra de circulação é o maior protegendo o menor. É o caminhoneiro dando passagem para o carro pequeno para a moto para o ciclista para o pedestre, e assim vai. Mas é só com educação no trânsito que a gente vai conseguir isso. Olha só, acabou de chegar aqui, já estava lá do outro lado, o pastor, né, da Igreja Adventista, como eu falei na abertura do programa, a Igreja Adventista, gente, tem um trabalho educacional fantástico. Perfeito. Eles têm também uma orientação aos seus membros de como eles se alimentarem de forma saudável. Eu acho isso muito bonito na Igreja Adventista. Se me permite, se bem estou certo, um dos projetos mais interessantes de ajuda à pessoa a parar de fumar é desenvolvido pela Igreja Adventista, não é isso? Exatamente. Eu tenho uma amiga que é jornalista, né, que hoje trabalha no Espírito Santo, Adriana Marques, trabalhou durante muito tempo aqui como apresentadora. Ela parou de fumar graças a esse trabalho, né? Pois é, a gente vai estar recebendo, gente, daqui a pouquinho, né, para bater um papo sobre, né, a ação social que também a Igreja Adventista faz no Brasil e no mundo inteiro. É espetacular. E a gente vai bater um papo. Mas eu gostaria, de repente, que o pastor pegasse o microfone, ele que lida muito, e inclusive na igreja que eu estou frequentando, o pastor da igreja, o pastor Moisés, ele fez um elogio altamente grande, assim, para a educação, orientando os membros da igreja, né, falando, né, que a educação hoje os nossos filhos precisam ter uma educação mais equilibrada, mais com orientação, e ele deu uma dica que ele indicou, né? Em todas as áreas. Denis, a educação adventista para o pessoal colocar. É. E aí eu queria que o pastor formulasse uma pergunta para o nosso vereador em relação, né, ao que ele quiser, em especial à educação, né? A nossa professora universitária também pode formular uma pergunta. E tem muita gente aqui, ó, no 9110-7748 fazendo muitas perguntas, umas engraçadas, outras... Pode fazer todas, não tem... Infelizmente, assim, nem todas dá para fazer. E também o tempo, devido ao tempo. Mas, pastor, se você quiser já fazer uma pergunta, daqui a pouco a gente vai ter você aqui, mas aproveita a presença do nosso vereador aqui e faz uma pergunta para ele. Boa tarde a todos. Boa tarde, Denis. Boa tarde, Ricardo Assunção. Boa tarde, pastor. Aqui você. Na verdade, eu queria fazer um pedido. Sim. A gente fala muito de educação no Brasil, mas eu queria ver assim, uma cidade, pelo menos uma cidade no Brasil, que conseguisse pagar decentemente o salário do professor. Verdade. Eu sugeri, não sei se eu posso levar isso, mas eu gostaria que a nossa cidade pudesse aumentar o salário do professor em 100%. Vou dizer por quê. Se nós queremos uma educação integral, nós temos que fazer com que esse professor se dedique integralmente àquela escola. Não sair trabalhando em 3, 4 escolas para ter um rendimento adequado. Mas ele dedicar àquela escola, se preparar adequadamente, saber ministrar bem a sua classe, sua matéria,
nós vamos conseguir uma sociedade muito melhor. O que poderia ser feito para que os professores, pelo menos o ensino municipal, pudessem ficar 100% dedicados àquela escola e ter uma remuneração realmente assim, que valorize o professor? O que poderia ser feito hoje na cidade? Bom, eu queria que você respondesse essa pergunta, depois passasse o microfone para a Carmen, depois para o Cícero e para os demais que quisessem também fazer as perguntas para o nosso convidado vereador Ricardo Assunção. Deixa eu responder o pastor Responda aqui. ele lá. Primeiro, pastor, obrigado aí pela oportunidade da gente falar de um tema tão importante. Nós estamos aqui agora na semana do Dia do Professor, né? E essa categoria tão importante para a nossa nação, né? Porque não existe um profissional de televisão sem um professor, não existe um médico sem um professor, não existe um policial sem um professor. Para formar uma sociedade, nós passamos pelas mãos dos nossos educadores. E uma nação que pretende se desenvolver precisa valorizar primeiramente os seus educadores. Eu confesso que há um tempo eu tratava, como apresentador e repórter policial, eu tratava a questão da segurança pública só exigindo a repressão. Polícia, tem que subir o morro e tem que ir para cima e tem que prender e tem que fazer acontecer. E aí, com o passar do tempo, depois que eu fui sentar no banco de uma faculdade para fazer um curso de Direito, e aí a gente vai moldando e vai modificando o nosso pensar, a nossa maneira de entender bem o processo. Primeiro, vamos deixar bem claro, se qualquer vereador chegar aqui e falar que vai modificar e que vai conseguir fazer isso ou aquilo, ele não vai. Porque existem os seus limites, as suas limitações. O vereador ele legisla, cria leis e fiscaliza. Quem executa é o executivo. Qualquer proposta relacionada a aumento de subsídios, qualquer proposta de aumento de salário, né, subsídio de salários dos educadores, não passa na Câmara. Eu poderia sair aqui hoje coroado como o vereador amigo da educação, né? Não, pastor, eu vou chegar lá e nós vamos propor um aumento, mas não é possível. Nós, enquanto vereadores, nós não podemos. A iniciativa só pode partir do executivo, só pode partir do prefeito, da prefeita. O que a Câmara pode fazer é estudar o projeto assim quando ele chega lá na Câmara e aprovar ou desaprovar. Mas a verdade é que nós estamos, né, cobrando e cobrando muito. Essa é a nossa função, cobrar do executivo que valorize os nossos educadores. Nós temos uma proposta agora que pode chegar até 2018, né, com uma valorização, né, do salário dos servidores, e nós achamos que seria o ideal. Concordo plenamente com o que o pastor disse, né? Você tem hoje um profissional da educação que trabalha tantas horas numa escola no período da manhã, depois sai rapidamente, não tem tempo nem de ir em casa almoçar, vai rapidamente para outra escola para poder complementar a sua renda. E com isso, né, os seus projetos educacionais, eles ficam prejudicados. Por quê? Ele se doa muito no seu tempo para as demais escolas, e com isso a qualidade só vai cair. Eu sou favorável, sim, que o educador ele possa desenvolver um trabalho apenas em uma determinada escola, para que ele dê o máximo do seu conhecimento e consiga fazer o seu trabalho. Mas com relação a salário, eu, Ricardo Assunção, entendo que professor tem que ser bem remunerado. Mas quem pode garantir a remuneração, eu não posso ser leviano, não posso ser enganador a esse ponto de dizer que nós vamos fazer, que isso vamos fazer. Não, quem pode fazer isso é apenas o prefeito do município ou o governador do estado, já no caso, né, para os educadores do estado, e também do governo federal para os educadores da área federal. Nós, enquanto vereadores, nós podemos apenas cobrar e exigir que o município faça alguma coisa. Bom, agora eu queria saber da nossa professora universitária Carmen, também empresária, né? Dona de uma loja muito bacana, de uma rede, né? Ela, a família dela, Outlet Mercado Marcas GV, e uma parceirona do programa É Show, né? Parabéns, Carmen parabéns. sempre simpática e uma pessoa inteligentíssima e, enfim, uma amiga, uma pessoa que o programa tem essa facilidade, a gente descobre pessoas muito bacanas, né? E pessoas que a gente aprende a gostar e amar, e uma delas é a Carmen Marisco. Faça a pergunta, Carmen. Eu, na verdade, quero dizer da alegria de estar aqui novamente, né? Conhecer novas pessoas, o pastor,
o vereador, os colegas aqui presentes. Então, estar com você, Bispo, é muito legal. A gente sempre aprende bastante com você. Obrigado. E eu acho que isso que é importante na vida, né? Estar aprendendo. Com relação à pergunta, aliás, o seu comentário, né? Sim. Sobre a questão do salário do professor, e eu sempre sou aposentada como professora, né? Universitária, e isso realmente foi uma tônica na minha vida, esse desconforto em relação às políticas públicas quanto ao professor, não só a remuneração, mas a condição professor. A né? qualidade do serviço. Nessas teias da vida, da condição de ser professor. Então, entra a questão dos tempos enredados, né, nessa condição de professor, entra a valorização, entra a questão da saúde do professor. Então, quando eu fiz a minha pesquisa em relação à questão do professor, e foi na questão da avaliação, nós permeamos todo esse cenário para chegarmos, né, a alguma conclusão. Mas eu vou agora por outro caminho. Sim, eu queria mesmo realmente era provocar. Fica à vontade. Na questão da corrupção. Sim. Então, eu já estou com 62 anos, nunca escondo a idade. Eu falo assim, eu estou com 62 com essa cara linda. Eu me gosto. Verdade. E realmente eu já passei por muitas etapas, né? Desde os governos aí, militares e tudo mais. Então, a gente vem colhendo histórias nesse caminhar. E eu fico, apesar de tudo, desse cenário do país, mas eu fico um pouco feliz de ver que as pessoas estão sendo presas, questionadas, indo a CPIs, não é? Que isso é bom, essa lutar para o país. E aí eu queria verificar assim, o que seria, né, se continuasse com aquela questão do sempre jogar a poeira debaixo do tapete. Hoje a gente está com uma situação um pouco mais diferente. Você acha isso? Você vê essa situação, um otimismo nesse pessimismo todo? Ou é tão trágico assim? Carmen. Hoje, né, assim, as redes sociais, né, os políticos estão muito mais vigiados, né, são mais fiscalizados. Hoje é uma classe que não tem nenhum tipo de prestígio perante a população. E eu cobro muito, Carmen, nos meus posicionamentos, tanto na televisão quanto também lá na Câmara, que as pessoas, ao avaliarem, né, que elas não joguem todos numa vala comum, porque, como eu disse aqui, eu tenho grandes amigos dentro do Partido dos Trabalhadores, pessoas que eu conheço e confio, sei da seriedade, sei do empenho, sei da vontade de fazer algo de melhor para a nossa nação, para o nosso município, para o nosso estado e até mesmo para o nosso país. Mas você pontuou uma coisa muito importante. Eu não sou pessimista, eu sou realista. A verdade está aí para todo mundo ver. Nós estamos mergulhados numa corrupção que toda hora surgem novos dados, novos agentes corruptos, novos agentes corruptores, porque se existe o corrupto é porque tem os corruptores, né? Mas, de certa forma, eu vejo como, assim como você enxerga, uma luz no fim do túnel. Porque em outras épocas, é bem verdade que nós não tínhamos, né, a divulgação e não tínhamos, né, a exposição na mídia de agentes políticos do alto escalão sendo presos, sendo conduzidos à justiça, sendo condenados. A verdade está aí. Mas isso também não quer dizer que hoje a situação está melhor, não. Na realidade, a situação hoje chegou a um limite e nós precisamos mudar essa realidade no nosso país. Eu falo isso com toda a seguridade para você, com toda a minha responsabilidade. Nós não podemos achar que é comum todos os dias nos noticiários
um político sendo preso. Isso não é comum, porque quando a gente tem a banalização, isso causa um comodismo na sociedade, né? Eu sou repórter policial e certa vez eu questionei, mas o que adianta eu ficar aqui falando de crimes, de violência, que as pessoas estão assistindo a violência como uma coisa tão normal, tão banal. Ah, morreu mais um. Na minha época, quando eu falava que morria uma pessoa perto da minha comunidade, eu não conseguia nem dormir enquanto eu era menino. Ficava assustado com aquela imagem. Hoje não, está nas redes sociais, está no Facebook, está nos WhatsApps. As pessoas não estão dando valor real à vida. Banalizado, né? A vida está banalizada. Mas então, essa ação da política a gente também não pode achar comum. A gente tem que se inquietar e se inconformar com essa imagem, com essa cena de políticos saqueando a nação. Porque quando bilhões são desviados para as contas na Suíça, pessoas estão morrendo dentro dos hospitais, nos corredores dos hospitais. E muitas delas não conseguem nem chegar dentro dos hospitais. Morrem numa fila de espera por um transplante, por um atendimento. E as pessoas precisam se conscientizar nisso. E quando uma pessoa é condenada, é presa e condenada por desvio do dinheiro público, ela está matando pessoas. A sociedade precisa enxergar isso. Mas a sua colocação é perfeita. Eu enxergo com ainda uma luz no fim do túnel e nós podemos sair desta situação para uma melhor. É isso que a gente espera. Só com a mudança também do cenário político, que a gente tem que exterminar o mal político da sociedade. E isso só através do voto. Olha, tem um amigo meu lá em Hortolândia, São Paulo. Hortolândia, São Paulo, ligadinho com a gente através do nosso site, né, www.superitv.com. E está falando aí que está esperando também a entrevista do pastor e, enfim, gostou da pergunta, enfim. Né? Também, ó, temos mais uma pergunta, né, de um telespectador aqui, ó. Presente. Telespectador participante. Participante. Boa tarde a todos. Né? Boa tarde. Eu só tenho um questionamento. Como você fez essa análise aí dos que estão sendo condenados, né? Que estão sendo estão sofrendo esse processo, quando há essa constatação desse desvio de verba, o qual prejudica tantas pessoas, sabe para onde que foi esse dinheiro? O que acontece com esse dinheiro? Porque já que são roubados dos nossos cofres, são roubados do nosso governo, são exportados, qual o destino final deles, já que são descobertos tamanhas, né, falhas no nosso sistema, tamanhas ausências, né, desse capital, o que acontece com ele? Olha, é importante Boa pergunta, né? Boa pergunta. Porque aí, como a Carmen, né, e a gente está vendo aí na mídia, né, nunca na história desse país se nunca viu... antes na história desse país. E, por um lado, a gente fica triste porque sabe que a corrupção, assim, ela destrói sonhos, mata pessoas. Por outro lado, é bom porque a gente está vendo que não está mais se escondendo mais, né, está em evidência, né, estão em evidências. Né? E hoje, tinha uma máxima aqui, no Brasil só pobre é preso. Só, cresci ouvindo isso e hoje a gente vê políticos, gente poderosa indo. Isso é bacana, isso tem um lado ruim, mas tem um lado bom. Né? E a pergunta eu achei muito bacana porque, né, a gente está ouvindo aí falar esses grandes acontecimentos e esse dinheiro, quando ele é resgatado, trazido às vezes de fora, ele volta para os cofres públicos e aí eles destinam esse dinheiro como Sim, olha, essa sempre foi minha grande preocupação. Não só prender os corruptos, mas também a devolução e o confisco dos seus bens, dos seus patrimônios, né, para que esses patrimônios, esses valores sejam revertidos em prol da sociedade. A minha maior preocupação, nós tivemos grandes criminosos no país, Juiz Lalau, Georgina de Freitas. Alguns desses ainda não tivemos a restituição total do dinheiro que foi desviado. Né? Mas estes, pelo menos do Petrolão, né, do Mensalão, alguns nós conseguimos repatriar esse dinheiro, que a lei determina, garante esse direito. Tão logo seja identificado, né, a procedência e a origem, né, desse dinheiro e a destinação final desse dinheiro, depois esse bem é confiscado e ele retorna para os cofres públicos. É o mínimo que se espera, porque senão
nós podemos ter aqui no Brasil, e isso entra naquela área da educação, a educação contrária, de que o crime compensa. Porque a senhora Carmen, professora, estudou, trabalhou durante mais de 30 anos para se aposentar, né? Hoje tem bandido político aí que figura no cenário político durante 10, 15 anos, rouba bilhões, devolve nem 10%, fica na cadeia nem 3 anos e depois Compensa, acaba compensando. acaba compensando. Então a gente não pode criar essa cultura, né? Olha, Então tem que devolver. eu quero agradecer de coração a sua brilhante participação. Gostaria que você aí deixasse aí as considerações finais e muito obrigado mesmo, Não, por Denis. trazer muitas. Infelizmente não dá, a gente vai trazendo com mais tempo. Você está rindo demais dessas mensagens. Eu estou achando que tem alguma mensagem polêmica aí que você não quis falar. Você quis fugir da polêmica. Eu falei, pode falar, que aqui não tem esse negócio comigo. Não, vamos deixar para outra ocasião. Obrigadão mesmo aí, pode Olha, deixar. Primeiro, você é uma gracinha de pessoa, Obrigado. de uma pessoa de uma luz, Obrigado. uma luz própria. Você é do bem. É isso que a gente precisa, de pessoas que venham a somar, que se posicionam, pessoas que querem mesmo uma mudança do cenário. Ah, tá. Só te fazer uma pergunta. Ano que vem, né, é ano político. Sim. Né, as pessoas já estão, né, se estruturando, né, enfim, os partidos, enfim, as pessoas estão já caminhando para isso. Quais as mudanças que você, como que você vê essa possível mudança no cenário político ano que vem? Olha, eu já E disse... já aproveitar, desculpa te Sim. cortar, né? Fica à né? vontade. Que eu já vou adiantar aqui, já falei, vou falar mais uma vez, não serei candidato, não irei entrar na disputa, tá? Não precisam me convidar, alguns já me convidaram, entendeu? Quero deixar aí, quero ver algumas pessoas para estar apoiando, né? Mas eu quero que você dê aí a sua opinião de como que você vê esse ano que está chegando aí, político. E as mudanças podem ser positivas ou negativas. Olha, eu já disse em algumas oportunidades, algumas entrevistas, eu estou muito confiante num novo pensar na política em Governador Valadares. Eu gostaria de experimentar um novo, gostaria de experimentar uma nova maneira de se governar, uma nova gestão, alguém que esteja preparado como administrador, como gestor, né? Porque acima de tudo, a gente, quando fala de prefeito, a gente pensa tão somente num agente político, mas muitas vezes a gente não avalia se esse agente político está preparado para poder assumir tal cargo. E um cargo de prefeito no município como o Governador Valadares é um cargo de muita confiança e de muita responsabilidade, né? E eu sou defensor da meritocracia. O que é meritocracia, cara? É você colocar no poder quem de fato tem méritos para exercer a função. Nós temos diversos cabides de emprego hoje no Brasil afora, como por exemplo, nós temos um cargo na área da saúde, um ministro da saúde, que é um deputado que era dono de uma lanchonete no Rio de Janeiro. Nós temos pessoas numa área, como por exemplo de engenharia, que nunca sequer participou da construção de uma casa. Então, eu sou a favor de agente público, cada um na sua área. Também acho. Então, a Prefeitura de Governador Valadares precisa experimentar uma visão de gestão para a gente planejar essa cidade a médio, longo prazo. Por esse motivo, eu hoje tenho caminhado com um grupo político, não escondo essa minha intenção, né? Deixo bem claro para todos, mas ainda gostaria de ver essa nova mentalidade na política em Governador Valadares. Mas nós temos tempo ainda para poder costurar, para poder redesenhar o cenário, mas nós vamos trabalhar, né? O que nós não podemos parar é de trabalhar, é de propor e de tentar e ter a sensibilidade. E um conselho que eu dou para o agente público, qualquer um, vereador, prefeito, governador, tem que ter a sensibilidade de saber ouvir a população, né? E eu estou sempre às ordens lá no meu gabinete, no telefone, quem quiser ligar. Tem gente que fala comigo, cara, você poderia marcar um horário para mim lá no seu gabinete? Eu falo, não, eu não gosto de ficar no gabinete. No gabinete você não vê a cidade.
Então, se quiser, me convida, eu vou para sua casa, lá a gente conversa na sua rua, com a sua população. É assim que a gente discute a cidade. Tá? É isso aí. Obrigado pela presença. Obrigado a você, meu Obrigado. querido. Eu estou te agradecendo sempre pela presença, porque parecendo que eu estou apresentando, porque eu falei demais. Entrevistar apresentador é o mais difícil do mundo, porque ele fala demais, rapaz. Nossa Senhora, ainda mais político. Um abraço, Denis. Ó, Beijo eu pra você, quero tá? visitar o seu programa As para levar uma ordens, taça as minha. ordens. Estão lá, suas Beleza. ordens.